Oi, hoje eu vou falar sobre a minha história com escoliose. Minha história com escoliose começou quando eu tinha uns 8 para 9 anos, mais ou menos. Eu tava na aula de balé, daí a professora me chamou de canto. Eu lembro muito perfeitamente da cena, parece que ela tá acontecendo agora, que estávamos todas as 3, 4 meninas fazendo borboletinha e tentando colocar o tronco pra frente pra alongar e tal. E aí ela pegou e falou: Nossa, Stephanie, um lado das suas costas é maior do que o outro. E eu lembro dela pegando assim muito certinho. Daí ela falou com a minha mãe e a gente foi atrás de tratamento. E aí então descobrimos que eu tinha escoliose cervical, que é aqui na primeira parte das costas, aqui entre o ombro e o meio das costas. Só que os médicos ortopedistas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, por que aquilo estava ali nas minhas costas, da onde tinha surgido e por que estava avançando tão rápido. A gente não conseguiu achar um especialista assim com facilidade, ficavam mandando a gente de um hospital para o outro. E nessa época eu não tinha convênio, então uma consulta demorava meses para acontecer. E nesse meio tempo o grau da minha escoliose ia aumentando numa velocidade assim absurda. Até que um dos médicos me receitou aquele colete ortopédico, que era aquele colar tal, me deixava bem presinha. Nessa época eu tinha uns 10 anos já, eu usei colete dos 10 aos 12. E depois de um ano usando colete, ainda nessa trajetória de procurar médicos, porque médico da rede pública sempre era transferido ou saía daquele hospital que a gente estava e a gente não encontrava mais o médico, resolvemos fazer um convênio, quer dizer, resolvemos não, né? Tivemos a condição de fazer um convênio médico para mim. Daí, aí que eu encontrei um médico especialista em escoliose, que é ele que me acompanha até hoje. E foi ele que me operou alguns anos depois, mas calma que a gente ainda chega lá. E depois de um tempo usando colete ortopédico, a gente foi parar na Santa Casa aqui de São Paulo. E era o pior pesadelo para uma menina de 11 anos que não sabia o que estava acontecendo com ela, por que todas as amiguinhas eram normais e ela tinha que usar aquele negócio. Fora óculos e aparelho, eu era um prato cheio pro bullying. E eu lembro que eu acordava às 5 da manhã para poder pegar a van daqui de São Bernardo até a Santa Casa de São Paulo. E as consultas demoravam uma vida, porque era muita gente e era por hora de chegada. Daí a gente chegava lá 7 da manhã e era atendido 11, meio-dia, 1 hora e ficava lá sem poder sair, porque vai que te chamavam. Então, nossa, era a pior coisa que tinha na minha vida, era isso. E foi lá que falaram pela primeira vez em operar a minha coluna para corrigir a escoliose. Eu era case dos professores e dos alunos lá da Santa Casa, da escola de ortopedistas da Santa Casa. E eles queriam me operar de qualquer jeito. E aí minha mãe falou, não, ela não pode operar aqui. A minha mãe não queria que eu fosse operada no hospital público. A gente sabe que saúde aqui no Brasil é uma merda. E eu não culpo ela de jeito nenhum por não ter querido me operar nessa época. Eu tinha uns 11 para 12 anos. E aí foi que a gente fez um esforço absurdo para poder fazer um convênio. E aí então que eu encontrei um especialista que é o meu médico até hoje, foi ele que me operou e tudo mais. Eu esqueci de falar que desde que a gente descobriu a escoliose, eu vou fazendo fisioterapia, vou fazendo hidroterapia, vou fazendo tudo o que mandam. Eu tive que parar de fazer balé clássico porque o médico mandou, porque era muita força nas costas. Eu não sei se isso hoje ainda é válido, mas na minha época eu tive que parar o balé clássico. E aí eu pude fazer só danças mais livres, assim, que não forçasse tanto a coluna para ficar reta. Eu continuei usando o colete ortopédico até um pouquinho depois da minha primeira menstruação, que era quando as coisas iam começar a encaixar, eu ia parar de crescer, a escoliose ia parar de avançar tão rápido. E aí a gente começou a pensar na cirurgia mesmo, porque não tinha como. Eu já tava com mais de 45 graus de curvatura na escoliose, meu pulmão já tava esticando demais e do outro lado comprimindo. Eu podia ter problemas muito sérios, como não poder andar mais, ter uma deformação muito grande e ficar bem baixinha. Não sei se vocês já viram pessoas com escoliose muito avançada. Elas têm um tronco bem pequenininho pra perna, né? E elas são bem deformadas. É uma coisa que eu tinha o maior medo do mundo.
E todos tinham, meus pais tinham, minhas irmãs tinham. Porque, né, não é uma coisa que alguém quer. Então, se dá pra evitar, a gente resolveu operar. Nossa, é uma história que me emociona demais até hoje. Então, operamos. Foi 10 dias antes de eu fazer aniversário de 14 anos. E foi um dia muito esquisito, porque pra mim a gente só ia no hospital fazer umas coisas. E daí eu já fiquei lá internada. E no dia seguinte eu já fiquei lá pra operar, já fui pra mesa operatória. Mas a cirurgia foi um sucesso, não tenho motivo nenhum pra estar chorando agora, é só que eu me emociono realmente. Foram 5 horas e meia de cirurgia, os médicos colocaram 2 hastes de titânio de cima a baixo da coluna e uma menorzinha aqui no meio, junto com os ossos, bem pra consolidar mesmo. E eu tenho uma cicatriz enorme daqui de cima até aqui embaixo. A minha curvatura hoje é bem menor do que era antes, mas eu ainda sou tortinha, mas é uma coisa que ninguém percebe. O pós-operatório eu fiquei 2 dias na UTI, 10 dias internada e fiquei 6 meses sem ir pra escola, se eu não me engano, e 1 ano sem fazer nenhum tipo de atividade física, tomando o maior cuidado do mundo, porque precisava que as hastes ficassem no lugar certinho e não se mexessem até que o corpo absorvesse aquilo e, né, fizesse daquilo própria parte do corpo. Hoje eu devo ter mais ou menos uns 30 graus de curvatura, o que é tranquilíssimo de viver. É uma coisa que ainda assusta as pessoas quando elas percebem e falam: meu Deus, como você consegue viver uma vida normal desse jeito? E é a minha vida normal, eu vou poder engravidar normalmente, eu vou poder, sabe? É uma vida normal sim, só que eu sei que eu tenho um pouquinho de limitação e eu tenho que lidar com isso. No frio dói pra caramba essas hastes de titânio que não sei o que acontece, eu acho que esfria aqui dentro, que não esquenta por nada. Mas é isso, eu sou uma pessoa normal, eu me sinto muito vitoriosa, muito sortuda de ter dado tudo certo, tanto na cirurgia, que é uma cirurgia super complicada, super delicada, qualquer deslize eu poderia ficar paraplégica, quanto por todas as outras coisas, sabe? Claro que o bullying, o de usar colete muito nova e tudo mais, fizeram algumas cicatrizes aqui na minha cabeça que eu tive que curar com psicólogo e tudo mais. Mas assim, perto do que poderia acontecido, isso foi um efeitinho colateral muito pequeno. E hoje eu me considero uma pessoa muito, muito feliz por causa disso. Espero que vocês tenham gostado de saber da minha história. Não é uma história fácil de contar. Quando alguém pergunta da cicatriz ou da curvatura, eu falo: eu fiz uma cirurgia de coluna. Eu nunca entro em detalhes porque eu sempre me emociono falando. Mas eu espero que tenha ajudado aí quem tá passando por isso ou quem vai passar por isso, quem operou, vai operar, quem tem alguém próximo que vai operar. Eu quero que você saiba que vai dar tudo certo, você vai poder viver uma vida normal. Eu acredito que as cirurgias, depois de tantos esses anos, tenham avançado bastante, então talvez você nem tenha que ter uma cicatriz enorme aqui nas suas costas. E se tiver também, tudo bem, porque ninguém é perfeito. E aí a gente aprende a se amar do jeito que a gente é. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida sobre o processo ou sobre a cirurgia em si. Se você tem escoliose, vamos trocar ideia, trocar experiência. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.